lateral direito Lucas Ramon, ex-Mirassol, recusou proposta de rivais do São Paulo e ainda deixou um dinheiro pelo caminho. Sim, confesso pra você que foi muito difícil, particularmente pra mim como atleta. Calma, garoto, respira e bola pra frente. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, entendeu? Acho que não cabe falar, até porque por respeito ao meu empresário. Uma das inspirações do Lucas Ramon é o Rafinha, sempre competitivo. Tô me adaptando o mais rápido possível e assim, ainda não tô 100%, mas tô trabalhando para isso. Agora é mostrar serviço pro treinador. Missão dobrada, triplicada para Alisson, que precisa reconquistar a confiança do Crespo após flertar com o Corinthians e tomar um fora. Já o clima dele com os jogadores tá de boa. Sem crise, tirando essa tentativa aí de chapéu. Por falar no assunto, Marcos Antônio tá na mira do Flamengo. O São Paulo que se cuide. O empréstimo dele termina em junho. A diretoria quer fechar uma renovação pra ontem. Luciano, que andou se queixando de dores musculares, fominha que é, participou da atividade de hoje normalmente para jogar no sábado. O professor conhece bem a figura. Eu falei com ele. Eu falei, o que fazemos sábado? A gente tem que jogar. Ok. Luciano sempre queria jogar. Crespo vai esticar a corda. A apuração do Gazeta Esportivo, o técnico do São Paulo pretende amanhã colocar em campo contra o Primavera no Morumbi a força máxima disponível. O tricolor paulista está fora da zona de classificação, restando 2 rodadas para o término dessa primeira fase do Paulistão. E o argentino conta ainda com aquele reforço de peso, o tal bom e velho 12º jogador. Mundo ideal, outra vez 50.000 pessoas. A torcida volte e passar outro sábado estupendo. Vamos falar do São Paulo? São Paulo e Primavera, a gente viu aí, né? 7ª rodada do Paulistão, sábado, 8h30 da noite, no Morumbi, transmissão Cazé TV, Record e HBO Max. Ô Gabriel, as coisas estão melhores pelos lados do tricolor, hein? Confirmando a boa fase. Agora a nossa piada. Tem uma preocupação com o Luciano, né? Que teve uma sobrecarga muscular, então deve ficar fora desse jogo. No último jogo, o Crespo já deu uma mesclada, mas durante a partida entraram os jogadores. E isso fez toda a diferença, né? Quando o Marcos Antônio entrou, quando o Luciano entrou, quando o Lucas entrou, o time já teve uma outra dinâmica. O que dá pra gente pensar pra esse jogo do fim de semana? Hashtag empolgou. O pessoal está bastante empolgado com o São Paulo. O Luciano, até uma novidade em relação ao caso dele, isso foi divulgado porque ele estava mancando em campo. Ele foi a campo, estava mancando e por isso então devia uma explicação no São Paulo. Mas esse método, né, a sobrecarga muscular, não é algo inédito na atual temporada. Tiveram, enfim, 2 jogadores, né, em casos que não foram divulgados, não vieram a público por parte do São Paulo. Existe sim uma expectativa de que o Luciano esteja em campo esse sábado contra o Primavera. 22.000 ingressos vendidos, né? O Hernan Crespo falou que o sonho dele é ter casa cheia de novo para esse jogo, ainda vai assim mobilizando o torcedor, e aí talvez fique na casa ali de 40.000, né? Tem aquela forçada agora também para tentar vender mais ingressos, aquela campanha virtual, mas é um jogo importante para o São Paulo que ainda não está assim totalmente estável. Vem de 2 vitórias, vem de um empate que jogou bem também contra o Santos, tinha capacidade de vencer, é um jogo bastante equilibrado, mas ainda precisa provar certos pontos e principalmente precisa provar que tem variação entre os 11 iniciais. Quando não joga o Marcos Antônio, como foi na Vila Belmiro, é um time que sofre muito. O Marcos Antônio entrou e assim, mudou a cara do jogo, assim como o Lucas também, que entrou muito bem, porque ele joga entre a zaga e ele consegue criar, né? Assim, quando você não tem o Marcos Antônio, aí já é um ponto que foi o jogo contra a Portuguesa, foi o ponto do jogo também, né? Entrou o Pedro Ferreira, ele teve uma capacidade criativa, ele pode vir a ser esse plano B, ainda é algo que está sendo pensado pelo São Paulo, mas é um jogo que tende a ter ali uma peça ou outra alternativa no São Paulo para tentar então dar chance e espaço para quem está jogando menos. PVC, é para dar espaço para quem está jogando menos, porque o São Paulo não está garantido, né? Apesar da boa fase, a situação do Campeonato Paulista não é de
toda boa, né? 3 jogos. Mas tá 2 pontos atrás da zona de classificação. A gente pode até ver a tabela do Campeonato Paulista. A lógica é classificar, ganhar o Primavera e da Ponte. O jogo do Primavera não é um jogo simples. O Primavera perdeu. Eu achava no começo do campeonato que o Primavera é o time que tem o Deco como sócio. O Deco hoje não é parte da sociedade porque ele é diretor do Barcelona, mas é um clube que tem uma trajetória para ter sucesso. Eu tinha na minha convicção ali no começo do campeonato que o Primavera ia classificar, ficou difícil. Não, porque ele perdeu a Portuguesa de virada. O jogo da Portuguesa era o jogo que ia classificar o Primavera. O Primavera ganha da Portuguesa, estava ganhando de 1-0 no primeiro tempo, tomou a virada 2-1, a Portuguesa está classificando e o Primavera está eliminado. E jogando no Morumbi contra o São Paulo, a lógica é o São Paulo ganhar o jogo e o Primavera ficar para trás, pode ser eliminado nessa rodada até, embora não seja mais provável terminar a decisão lá na última rodada. Mas é um jogo difícil, não é um jogo simples. Se não cuidar, complica contra o Primavera como complicou contra a Portuguesa. Então tem que ter um time mesclado, cuidado para cuidar do brasileiro também. O São Paulo tem 4 pontos, o São Paulo está na briga pela liderança do brasileiro, só o Bragantino tem 6 pontos. Essa coisa ficou complicada, né, de você ficar medindo, não, eu tenho que ganhar aqui no estadual, mas se eu não ganhar, eu posso classificar na última rodada, mas eu tenho que ganhar no brasileiro, porque se eu não, esses pontos do brasileiro vão fazer falta lá na frente, afinal de contas faltam 41 pontos, né? Essa conta aí continua valendo pro Crespo ou já passou dessa fase, Gabriel? Ele foi duramente criticado, tomou uma chamada pra essa aspa aí, o Hernan Crespo, né? Eu acho que ainda é uma briga... O chefe novo chegou, já deu logo... Dois chefes novos. Ordem no recinto, né? Ordem no recinto do Mr. Miyagi, Sr. Miyagi no São Paulo. Mas é algo realmente que é um ajuste a ser feito, correção de rota, né? Nas palavras dele. Agora, não é que ganhou do Santos e do Flamengo que tá tudo resolvido, né? Que virou um timaço e vai brigar ali para ser campeão brasileiro, né? Calma também, muita calma nessa hora. Mas acho que tem uma evolução em campo muito interessante também, Luísa, né? Então é um time que volta a ter competição, volta a ter ali 1 contra 1, os meias box to box, né? Ficou batendo. Que é isso? Mas assim, falando sério, volta a ter um jogo mais forte o São Paulo, né? E isso dá mais confiança pro torcedor. Lucas, tudo bem? Bom dia. Giovanni Chacon da Jovem Pan. Você chega para uma posição em que já tem outros 2 atletas consolidados revezando naquela posição, um jovem como o Mike, um cara ainda mais experiente do que você, né? Um pouco mais velho e com rodagem no futebol europeu, que é o Cédric. Como é que você pretende ganhar essa posição? O que você acha que você consegue agregar de diferente desses 2 atletas? Como é que você vê a ideia de competir por uma vaga no São Paulo? O Mike é um menino muito promissor, muito talentoso, daqui da base. Tem o Cédric que jogou na Europa, muita qualidade. Eu venho com muita humildade, com muita disposição. Eu sei que o que me trouxe até aqui foi muito trabalho, então é trabalhar bastante, de uma forma muito saudável e sem egoísmo, brigar pelo meu espaço. Sendo fiel, leal e transparente ao meu trabalho, trabalhar, me preparar bem para quando surgir a oportunidade, estar pronto. Lucas, tudo bem? Bom dia, Eduardo Afonso da ESPN. Estava previsto para você chegar em maio e ficou essa grande dúvida até esse acerto. Como é que foi assim o teu comportamento com o Mirassol e do teu staff para que agilizasse essa sua chegada a tempo de disputar Paulista, a tempo de disputar esse início de brasileiro? O que foi feito e como que o Mirassol trabalhou com você para poder liberá-lo? Afinal de contas, hoje o Mirassol está num patamar de rival do São Paulo na principal competição do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Como é que foi esse trâmite todo? Sim, confesso para você que foi muito difícil, particularmente para mim como atleta. Eu passei praticamente ali 1 mês muito difícil. O meu empresário, a gente tentou de todas as formas estar aqui o mais rápido possível. A partir do momento que a gente fechou com o São Paulo, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, entendeu? Acho que não cabe falar, até porque, por respeito ao meu empresário, mas sou muito grato a ele também, porque a gente abriu mão de muita coisa e graças a Deus a gente conseguiu chegar antes,
porque eu estava sendo um pouco prejudicado, né? Iria me atrapalhar muito, então é isso, a gente teve que abrir mão de muitas coisas. Oi, Lucas, tudo bem? Silvestre da Gazeta. Você tem 31 anos, qual que é o sentimento de ter uma oportunidade de jogar num time como o São Paulo, numa reta final de carreira? Claro, você pode seguir, aí hoje em dia o jogador vai até 40 se tiver saúde, mas qual que é o sentimento de chegar num clube como São Paulo, depois de ter passado por vários outros clubes menores? Você jogou também um pouco no Grêmio, né? Mas nesse momento da sua carreira, jogar aqui. Eu estou muito feliz e chegar no São Paulo com 31 anos e produzindo para isso, né? Isso me deixa muito feliz. Aqui eu quero conquistar coisas grandes também, fazer história aqui e evoluir ainda mais como atleta. Eu sei que, apesar da idade, eu tenho muito a evoluir e é isso que eu vou buscar. Lucas, aqui, Bruno da TV Record. Eu queria te perguntar, nessa ambientação, chegar no clube, o quanto o Danielzinho ajudou o fato dele já estar aqui nessa resenha, de apresentar para os novos companheiros, e se você já está pronto para jogar, né? Você estava nessa não vem para o São Paulo logo, se precisar para sábado já está pronto para jogar? Então, a gente conversou bastante, né, o Danielzinho, a partir do momento que a gente soube da notícia, a gente conversou. Ele sempre falou, vem, que é um clube muito bom, você vai ser muito bem recebido, e não foi diferente. Eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos os funcionários, principalmente pelos atletas. O clube em si, ele tem uma estrutura que eu vou pensar única e exclusivamente somente em desempenhar. Então eu estou muito feliz, ele vai me deixar na maior qualidade possível para poder estar desempenhando. Bom dia, Lucas, tudo bom? JP Cardoso aqui da Gazeta Esportiva. A minha pergunta é também sobre o Danielzinho, e especialmente sobre a experiência que vocês podem trazer da campanha histórica que vocês tiveram com o Mirassol para o São Paulo. São Paulo, ano passado, acabou não tendo um Brasileirão muito consistente, e o que vocês podem trazer dessa campanha do Mirassol, de experiência, de vivências que vocês tiveram lá, para ajudar o São Paulo esse ano a fazer um bom Brasileirão? O Danielzinho, a gente já trabalhou muito tempo junto, né? Aqui é o nosso terceiro clube trabalhando juntos. E a gente tem uma identidade muito forte. A gente criou, assim, a gente é muito leal ao trabalho. A gente sabe que a gente precisa trabalhar muito e sendo leal ao trabalho do professor, a gente sabe que a gente vai colher os frutos. Então, basicamente é isso. A gente trabalha muito, a gente, independentemente de como vai terminar um jogo ou outro, a gente sabe que o trabalho ele vai nos aproximar muito mais de uma vitória, então a gente é muito leal a isso. Danielzinho, bem-vindo, Isabela Janela do Lance. Você falou um pouquinho agora há pouco sobre essa competição por espaço, de estar com seus companheiros, falou um pouquinho sobre essa sua campanha, mas se você pudesse se apresentar e apresentar suas principais características para o torcedor são paulino, o que você destacaria como seu diferencial? Eu me considero um lateral consistente, com uma boa leitura defensiva, com muita intensidade e apoio ofensivo. Busco sempre estar contribuindo e ajudando a minha equipe os dois lados do campo. Lucas, bom dia. Alexandre Salvador, bom canal dia. Arnaldo Tironi. Eu queria te perguntar, um pouco complementando a pergunta do colega, em relação ao momento do São Paulo, né? Você saiu de um clube que estava em ascensão, em que tudo, imagino que foi muita festa, né? Chegar a um 4º lugar no primeiro ano de Série A deve ter sido uma experiência muito bacana. Agora você chega num clube que está se reconstruindo, passando por vários processos fora e dentro de campo. Queria saber o que te motivou a estar aqui dentro do São Paulo, sendo que você teve até outras propostas de outros rivais, assim. O que te chamou a atenção no projeto do São Paulo, na proposta do São Paulo? Foi incrível, né? O ano que eu vivi em 2025. Poder estar fazendo parte de um momento que a gente pode ascender aqui no São Paulo, né? Eu acho que aqui eu vou ser muito feliz e vou conquistar uma coisa muito grande. A gente sabe que o São Paulo ele é de uma grandeza muito grande, então quanto maior o desafio, quanto maior o clube, maior é a glória. Então eu acredito muito que aqui eu sempre coloco Deus sobre a frente de todas as minhas escolhas, e eu senti no coração que eu deveria vir e que aqui teria alguma coisa muito grande para me conquistar.
Então, baseado nisso e com muito trabalho, é claro, eu tenho certeza e convicção que trabalhando forte, me preparando bem, eu vou contribuir e a gente vai conquistar coisas grandes esse ano. Tudo bem, Lucas? Bom dia. Bruno, da Rádio CBN. Você falou um pouco sobre as suas características. No São Paulo, o Hernan Crespo tem a tendência, às vezes, a maioria das vezes, de escalar o time com 3 zagueiros e dá muita liberdade para o lateral do lado direito e do lado esquerdo. Queria te ouvir, se você tem uma preferência, se você já conversou com o Crespo, você prefere ser aquele ala que apoia mais, que você defende mais, e se você pode fazer o lado esquerdo quando for preciso também. Obrigado. Sim, a gente não teve ainda tempo para poder bater um papo legal, devido à correria, mas é independente. É claro que eu participei de um time ano passado que a gente teve, o sistema ele mudava muito, então varia, depende do jogo. Vai ter jogo que vai pedir mais ofensividade pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, vai ter jogo que vai pedir mais o lado defensivo, então vai variar bastante. Com relação a uma possível atuação pelo lado esquerdo, se ele entender, identificar que é possível, eu estou à disposição sim, inclusive já fiz. Como eu te falei, me preparar e durante o dia a dia ele vai olhando, vai entendendo como funciona comigo, e se ele achar que é viável, ele toma essa atitude, eu tenho que estar pronto, eu vou estar pronto. Lucas, bom dia. Otávio Rocha, da Valvel Brasil. Seja bem-vindo ao São Paulo. Algumas semanas atrás, São Paulo apresentou o Rafinha, né, um ex-lateral direito, como parte ali da diretoria do São Paulo. Eu queria saber se já deu tempo de você conversar com ele, se você se inspira nele. E nessa parte de inspiração, quem são os seus jogadores, a posição que você mais se inspira assim durante a sua carreira? Obrigado. Devido à correria, a gente conversou pouco. E tem muitas pessoas que eu admiro na minha posição, né? E não tem como falar do Rafinha. O Rafinha, praticamente, a carreira é muito vitoriosa, ganhou tudo, então, é um grande prazer estar trabalhando com um cara desse nível. Uma inspiração, com certeza. Eu vou buscar sempre estar extraindo o máximo dele, até porque a gente é lateral direito e ele tem uma carreira muito importante, conquistou, foi campeão. Então é extrair o máximo dele, ele está aqui para ajudar, inclusive no treino de ontem ele já estava nos ajudando, então é isso aí, é extrair dele o máximo possível. Então é isso aí, gente. Bom, vocês viram aí, né, as notícias. Bom, pelo que temos, Luciano, acredito que jogue, porque ele não vai querer ficar no banco por causa de algumas dorzinhas. Vamos torcer para que a nova contratação, o novo lateral direito aí dê certo, desempenhe um bom papel. E se for necessário que jogue do lado esquerdo também, porque a gente também está precisando. Mas o lado esquerdo ainda está tranquilo. O direito é que é o mais problemático, porque o Cédric não dá. Não dá. Meu, pelo amor de Deus. É incrível, não sou só eu. Comenta aí o que vocês acham do Cédric, por favor. Quero entender se é só eu que acho aquele cara um absurdo. Espero que o Rafinha ajude muito, muito mesmo, além das 4 linhas, a parte de bastidor, que ajude num contexto geral, que o São Paulo está precisando. Espero que as mudanças, de fato, venham acontecendo, que venham a acontecer, na real, né? Para que o São Paulo, de fato, volte a ser o São Paulo, porque tá complicado as coisas. É igual o pessoal falando aí de, que o jogo contra o Primavera, o São Paulo vai ter dificuldade. É um absurdo o São Paulo ter dificuldade no jogo contra o Primavera. Eu sei que vai ter, mas não deveria. É o São Paulo. É o São Paulo, cara. Contra a Primavera, pelo amor de Deus. Com todo respeito à Primavera, mas não tem cabimento isso. Mas sabemos a situação que o São Paulo se encontra hoje, no lado B da tabela, digamos assim. Precisa dessas 2 vitórias aí para poder se classificar para o Paulistão e, quem sabe, ir caminhando para a final. Apostar no brasileiro acho que é besteira. Não que vá abandonar, óbvio que não vai, tem que ir, mas brigar, porque nem o pessoal citou, de São Paulo tá brigando pelo primeiro lugar. Esquece, não vai manter isso até o final, então, mas tem que brigar jogo a jogo. Jogo a jogo tem que ir lutando, porque temos que somar pontos. Eu não acho tão loucura quando o Crespo falou de 45 pontos, até porque para ir para os 60, para os 70, para os 80 pontos, tem que passar pelos 45, e é onde está a segurança de São Paulo. Acho loucura pensar em fazer só isso no ano inteiro. Mas é isso. Comenta aí o que você achou das notícias e qual o placar para amanhã.
O que vocês sugerem de placar aí? Qual a sugestão, seu palpite? Comenta aí. Valeu? Fui!